dia quem está aqui no Zoom, quem vai assistir no YouTube, e quem está no Zoom vai assistir no YouTube. Então, sejam muito bem-vindos neste dia de hoje. Vamos continuar a nossa leitura do livro de ouro de Saint-Germain. Mas antes, hoje, dia 5/7, nós vamos ler um pequeno trecho do Caminhos da Sabedoria, da página número 5. O ciúme vê com lentes que fazem grandes as coisas pequenas, gigantes os anões, verdades as suspeitas. Ou seja, tudo aquilo que é apenas uma suspeita, quando você trata, você permite que o ciúme chegue e seja mais forte, aquilo acaba tornando-se uma verdade, né? Então, tenham muito cuidado com isso, com o ciúme. Ele não é um sentimento que nós possamos, que nós permitamos ele invadir o nosso ser. Tenham cuidado com o ciúme. Até porque ciúme para quê, né? Ninguém é de ninguém, nada é de ninguém. Nós somos seres interiores, somos seres espirituais. Então, para que ter ciúmes? Nós podemos tudo. Então, vamos lá para o nosso livro de Saint-Germain. Hoje vamos começar a ler, ou melhor, ler a página 14. A origem do eu sou. Eu sou o que sou. Em hebraico, pronunciado Enrim, Aster, Errim. É uma tradução comum em português da resposta de Deus usada na Bíblia hebraica quando Moisés perguntou o seu nome. E um dos versos mais famosos da Torá. Ahá significa existiu, ou era, em hebraico. Erren é a primeira pessoa do singular da forma imperfeita e é geralmente traduzida nas Bíblias em português como serei. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Erren, Aster, Erren, é geralmente interpretado como significando que eu sou o que sou. Embora também possa ser traduzido como eu serei o que serei. Erren, Aster, Erren, muitas vezes, entre parênteses, muitas vezes contraído em português como eu sou, é um dos 7 nomes de Deus concedido em cuidado especial pela tradição judaica medieval. A frase também é encontrada em outras leituras do mundo religioso, usada para descrever o Ser Supremo, em geral, remetendo para o seu uso em Êxodo. A palavra Erre é considerada por muitos estudiosos rabínicos como sendo uma derivação de primeira pessoa do tetragramato. A palavra Eire é usada em um total de 43 lugares na Bíblia hebraica, como normalmente é traduzida como eu serei, como é o caso de sua primeira ocorrência em Gênesis, capítulo 26, versículo 3, ou serei, como é o caso para a sua ocorrência final em Zacarias, em capítulo 8, versículo 8. A importância colocada na frase, como ele é usado por Deus para se identificar na sarça ardente, decorre da concepção hebraica do monoteísmo, que Deus existe por si mesmo, para si mesmo, e é o Criador incriado,
que é independente de qualquer conceito, força ou entidade. Portanto, eu sou quem eu sou em curso. Alguns estudiosos afirmam que o tetragramaton se deriva da mesma raiz verbal, seguindo uma interpretação rabínica de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Mas outros afirmam que ele pode simplesmente soar similar como pretendido por Deus, como o Salmo 119. E as palavras hebraicas shoked, assistir, e shaked, ramo de amêndoa, encontrada em Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Se o nome santo, escrito como Yanvi, é derivado de Erre, ou se os dois são conceitos independentes, é um assunto de debate entre os historiadores e teólogos. Na aparência, é possível interpretar Irvi como uma terceira pessoa do singular, na forma arcaica do verbo arra, ser, significando, portanto, ele é. Ele é notavelmente diferente da raiz, el, que pode ser usada como um substantivo simples para se referir à divindade criadora. Em geral, como em Elohim, que significa simplesmente Deus ou deuses, esta interpretação está de acordo com o significado do nome dado em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, onde Deus é representado como se estivesse falando e, portanto, como o uso de primeira pessoa, Erre, eu sou. Outros estudiosos consideram a raiz triconsonantal como arran, como uma origem mais provável para o nome Erre. Olha, o nome Ra, Ia, Erre. Introdução. Existe um conhecimento magno, uma santa educação que nos capacita a desvendar e descobrir os mistérios dos mistérios e os segredos dos segredos. Os conceitos de magia, esoterismo, espiritualismo e etc., sempre estiveram ligados à humanidade ao longo da história. As doutrinas esotéricas não eram motivos de estudos de ignorantes, supersticiosos e medrosos, como quer que se acredite e aceite na atualidade, mas por uma nobreza que tem mantido a chama de um conhecimento superior. Bem-vinda, Solange. E é essa mesma tocha do supremo conhecimento espiritual que sempre foi barreira contra a ignorância, as trevas, o caos e a ignorância. A própria definição de magia expressa bem sua verdadeira finalidade. Do persa magno, que significa sábio, essa palavra originou outras como magistério e magno. Portanto, magia vem significar basicamente a sabedoria de todo o conhecimento que capacita o homem a desvendar e dominar o universo, a natureza e a si próprio. Essa é a magia de todos os dias que nós vivemos, né? Outro termo para magia é a aplicação da consciência e da vontade sobre todas as forças da natureza. Não só as físicas tridimensionais, mas aquelas que estão fora da esfera de nossos 5 sentidos. Em síntese, é a aplicação da ciência e da vontade sobre as diversas manifestações da vida, e é a ciência total.
Foi embasado nas revelações desse livro que a autora e produtora australiana Rhonda Byrne escreveu o seu best-seller, O Segredo. O Secreto, na verdade, que quer dizer o segredo. A sabedoria contida nesse livro, por muito tempo, egoisticamente foi ocultado da humanidade, pelos seus ensinamentos de grandes revelações, poderes libertários, dádivas e bonanças materiais e espirituais, que tornaram muitos homens e famílias ricas por toda a história, tempos e partes do mundo. As pessoas mais ricas da história que se utilizaram da sabedoria e ensinamentos que estes livros contêm foram figuras históricas conhecidas por terem acumulado enormes fortunas e patrimônios líquidos, sendo que a inflação e outros fatores, como a desvalorização da moeda ao longo do tempo e economias de diferentes regiões ao longo de períodos de tempo distintos, aumentam a dificuldade de avaliar e comparar fortunas de diferentes décadas, séculos e milênios, especialmente para a economia de um determinado país ou região. Além disso, várias pessoas e famílias nunca tiveram registros financeiros ou os revelaram publicamente e não existem estimativas contemporâneas de seus patrimônios. Algumas estimativas de riqueza dos indivíduos baseiam-se na propriedade do capital e de ações de uma empresa ou de várias empresas, valor que está sempre mudando. Esta lista de pessoas e famílias privilegiadas que se beneficiaram dos sagrados ensinamentos que contém esse livro, que inclui tanto a riqueza nominal quanto real, o valor nominal estimado do patrimônio de uma pessoa reflete o preço da época, sem correção da inflação ou outros fatores. O valor real do patrimônio reflete uma tentativa de ajustar o valor da fortuna aos fatores econômicos que costumam desvalorizar a moeda e assim reflete o poder de compra como uma referência comparável entre os diferentes períodos históricos. É dividida em 4 épocas. Primeira época, Antiguidade. 1.1, Salomão. A Bíblia afirma que o rei Salomão tinha uma fortuna que humilhava o patrimônio de toda e qualquer pessoa que viveu antes dele, o que o tornava o homem mais rico do mundo. Ele recebia 25 toneladas de ouro anualmente, e isto não inclui os rendimentos provenientes de negócios, comércios, nem os tributos anuais que eram pagos a ele por todos os reis e governantes da Arábia. O trono do rei Salomão era revestido por ouro puro e marfim. Seu palácio tinha 6 escadas, 2 estátuas de leão e um banco de ouro maciço. 2 estátuas de leões maiores ficavam ao lado do trono. Todas as taças e artigos de uso doméstico no palácio do rei eram de ouro puro. Salomão teria sido tão rico que, durante os anos de seu reinado em Jerusalém, sua imensa fortuna causou uma desvalorização da prata, que passou a ser considerada de pouco valor e tão comum como rochas. Logo, nada no palácio de Salomão era feito de prata. O mesmo foi observado desvalorização de madeira de cedro, que na época era considerada de grande valor. Alguns historiadores dizem que membros da família Taiyu, da atual Turquia, costumavam ser os ourives privados de Salomão. 1.2, Creso. Creso foi um rei da Líbia, no século 6 a.C.
Seu nome nas culturas gregas e persa tornou-se sinônimo de riqueza. Ele é muitas vezes creditado como o inventor dos primeiros sistemas monetários formais. 3.2 Marco Licínio Crasso. Um dos principais políticos de Roma em sua época, Marco Licínio Crasso, juntamente com Caio Júlio César e Cineu Pompeu Magno, compreendeu o primeiro triunvirato. Crasso, nascido em uma rica família política, herdou uma fortuna de 7 milhões de sestércios. Após a morte de seu pai, em 87 a.C., rivalidades políticas levaram à apreensão da riqueza de Crasso. Depois de vários anos no exílio, Lúcio Cornélio Sulla recupera sua posição de poder em Roma e Crasso, como um adepto fiel e valorizado, encontrou-se no comando das proscrições de Sulla. Com tal cargo, Crasso conseguiu reconstruir sua fortuna da família. Ao tomar propriedades de criminosos executados para si mesmo. Não há evidência que indique que Crasso, às vezes, executava pessoas inocentes simplesmente para obter suas vastas propriedades e riquezas. Crasso também expandiu a sua riqueza com o comércio de escravos e com a compra de bairros inteiros de Roma, depois de incêndios, por preços drasticamente inferiores ao valor de mercado. Na época, a capital romana não tinha uma maneira formal e eficiente de combater incêndios, e eles geralmente eram deixados queimar até o fim, o que significa que várias propriedades e fortunas eram perdidas no processo. Crasso empregou uma brigada de combate a incêndio de cerca de 500 homens, e depois que ele negociava a compra do prédio em chamas e das propriedades vizinhas em perigo, a brigada entrava no imóvel em colapso e que estava em chamas para apagar o fogo antes que ele pudesse se espalhar ainda mais. Crasso era conhecido em Roma como Davis, que significa algo como o rico. O historiador Plutarco descreve que a relação de Crasso com uma vestal chegou ao ponto de levá-lo a ser condenado à morte. Crasso foi absorvido depois de afirmar que apenas cortejou a mulher em uma tentativa de adquirir sua moradia abaixo do valor de mercado e que desejos carnais nunca vieram à sua mente. Querendo ganhar fama política e militar durante as revoltas de escravos liderada pelo gladiador Espartaco, Crasso ofereceu-se para equipar, treinar e liderar 2 novas legiões de soldados para a batalha contra os revoltosos por sua própria conta, em um espetáculo impressionante da riqueza pessoal. Em 53 a.C., quando novamente tentou conquistar fama militar, Crasso foi morto em Pártia. Acredita-se que Crasso ampliou sua fortuna pessoal para notáveis 170 milhões de sestércios, enquanto Plínio, que sua fortuna era ainda maior, de 200 milhões de sestércios. Isso colocaria o patrimônio líquido de Crasso igual ao orçamento anual total do Tesouro Romano. Alguns o consideram a pessoa mais rica da história, embora essa afirmação seja contestada.
A maioria dos especialistas modernos acredita que a riqueza de Crasso é muito menor do que os historiadores de séculos anteriores presumiram, graças ao aumento do conhecimento dos valores monetários romanos antigos. 2. A Idade Média. Aí 2.1, a Musa I. Musa I, mais conhecido como Musa, chegou ao trono do rico império de Mali em 1312. Os imperadores eram figuras bastante obscuras fora da África Ocidental, mas a Raj religiosa de Musa, em 1324, traria grande atenção para a riqueza e extravagância de suas terras. A comitiva que viajou com Musa incluiu 60.000 homens, além de 12.000 funcionários, 500 dos quais marcharam antes dele, vestido com túnicas de seda e carregando bastões dourados. Havia 80 camelos no trem que levavam de 50 a 300 libras de pó de ouro. Musa gastou tanto ouro, particularmente no Egito, que o preço desse raro metal ficou desvalorizado e causou a devastação da economia egípcia por vários anos. Mansa Musa teria sido um homem muito piedoso e generoso com as pessoas comuns em seu Raj, de modo que os cidadãos de cidades como Cairo, Meca e Bagdá criaram contos sobre a sua visita que foram passadas por gerações. 2.2. Alan Rufus. Um companheiro de Guilherme I da Inglaterra, durante a invasão romana da Grã-Bretanha, Alan Rufus, que também é conhecido como Alan de Ros, ou Alan, o Vermelho, recebeu cerca de 1.000 quilômetros quadrados em concessões de terras como recompensa por sua lealdade. Sua propriedade se estendia ao longo de Yorkshire, Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire, Northamptonshire e Londres, totalizando cerca de 11.000 libras esterlinas no momento de sua morte, em 1093. Isso faria dele a pessoa mais rica de toda a história das Ilhas Britânicas. Sua fortuna foi estimada como algo equivalente a 81,33 bilhões de libras, ajustados a valores de 2007. 2.3. Aaron de Licon. Aaron de Licon foi um investidor financeiro anglo-judeu e viveu no século XII. Diz-se que ele foi a pessoa mais rica do seu tempo e que sua fortuna ultrapassava a do rei Henrique II da Inglaterra. 2.4. Família Médici. A família de Médici, da República Florentina, era uma das famílias nobres mais ilustres da história europeia e dos detentores hereditários dos títulos do Grão-Duque de Toscana, Duque de Florença e Duque de Urbino. Outros membros da família tinham cargos singularmente importantes, como o Papa Clemente VII, o Papa Leão X, Hipólito de Médici, Catarina de Médici, rainha da França, esposa de Henrique II, que tinha uma amante igualmente famosa, Diane de Poitiers, que era distantemente relacionado com Caterina. A Maria de Médici, rainha da França e de Navarra, João de Bic, o Baique, de Médici, fundou a família e apoiou o retorno do papado a Roma, o que ocorreu em 1410. Ele foi recompensado por seus esforços
com o cargo de banqueiro pessoal para o papado. Vários contratos fiscais e minas de alume, o que estabeleceu e consolidou firmemente a fortuna e a influência política da família. Seu filho, Cosme de Médici, iria expandir o banco, permitindo que a fortuna da família chegasse a 122.669 florins florentinos. Em 1457, entre parênteses, cerca de 2,4 milhões de dólares de 2012, a influência de Cosme se tornou tão grande que ele agia como o governante do Facto de Florença. Apesar de não ter qualquer cargo eletivo, Bem-vindo. No entanto, o registro de impostos da cidade de 1481 mostram que a fortuna da família havia caído para 57.930 florins, sob a administração de Lourenço de Médici, que era melhor como político e diplomata do que como banqueiro. 3. Era moderna. 3.1. Jacob Funge. Jacob Funge, em alemão, Jacob Funge, 6 de março de 1459, 30 de dezembro de 1525, também conhecido como Jacob Funge o Rico. Foi um banqueiro, comerciante e membro da família dos banqueiros Funge da Alemanha. Ele monopolizava o comércio de seda e de cobre na Europa e era o principal financiador e o credor do imperador Carlos V. Seu sobrinho era o rico banqueiro Anton Funge, a quem legou seus bens após a sua morte. Esta herança foi de cerca de 2,1 milhões de florins, 7.000 quilos de ouro, cerca de 438 milhões de dólares, e suas propriedades remanescentes. 3.2. Hessen. Hessen, ou Hessen, chinês, print, Hessen. Wad Guinness, Ronsin, em 1746, 22 de fevereiro de 1799, foi um oficial manchu da dinastia Qin, um dos favoritos do imperador Qianlong e uma das pessoas mais ricas na história da China moderna. Após a sua morte em 1799, sua propriedade total era estimada em cerca de 1,100 bilhões tais, medida chinesa, de prata, aproximadamente 42 bilhões de dólares, com base nos preços da prata em 2011. A riqueza de Hesse, que era o equivalente à receita de 15 anos do governo imperial dos Qing, incluía 3.000 quartos em suas propriedades e mansões, 8.000 hectares, equivalente a 32 quilômetros quadrados de terras, 42 agências bancárias, 60.000 tais de ouro com liga de cobre, 100 grandes lingotes de ouro puro, 56.600 lingotes de prata, 100 talhes cada, 9 milhões de pequenos lingotes de prata, 10 talhes cada, 58.000 libras da moeda estrangeira, 1.500.000 moedas de cobre, 230 pulseiras de pérola, cada pérola comparável em tamanho de grandes cerejas, 10 grandes pérolas, cada um do tamanho de damasco, 10 grandes cristais de rubi, 40 grandes cristais de safira, 40 utensílios sólidos de prata, 40 utensílios sólidos de ouro, várias peles de animais das mais variadas espécies,
11 pedras de coral, cada um mais de 1 metro de altura. 14.300 peças de seda fina, 7.000 conjuntos de roupas finas para todas as 4 estações do ano. 361.000 vasos e embarcações de bronze e estanho. 100.000 vasos de porcelana feitos por grandes mestres. 24 camas ricamente decoradas com ouro maciço, cada uma com 8 tipos diferentes de pedras preciosas incrustadas. 460 relógios europeus de alta qualidade. 606 funcionários e, por fim, 600 mulheres em seu harém. Uau. Quarta, a era contemporânea. 4.1, família Rothschild. Uau. A riqueza da família alemã Rothschild, no seu auge, durante meados do século XIX, é estimada, em termos atuais, na casa das centenas de bilhões de dólares, ou até mesmo na casa dos trilhões de dólares. 4.2, J.P. Morgan. J.P. Morgan herdou a riqueza de seu pai, um homem de negócios líder em seu tempo. Morgan começou a fazer fortuna na mesma era industrial, de nomes como Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, e pelo negócio de consolidação de interesses, JP queria fazer seu nome e fez uma grande aposta em uma tecnologia revolucionária, a eletricidade. Através de uma parceria com Thomas Edison, Morgan apoiou projetos para levar a eletricidade a Nova York, usando correntes contínuas de DC. O suplente de Edison, Nikola Tesla, no entanto, defendia a tecnologia da corrente alternada, AC, que se mostrou mais eficaz na transmissão a longas distâncias. Isto foi trazido ao mercado pela Westinghouse Electric Corporation. Morgan, porém, astutamente intimidou a Westinghouse a entregar os direitos da AC para JP Morgan, General Electric, o que levou a empresa a crescer rapidamente. Morgan, em seguida, continuou a ramificar seus interesses de olho no império do aço de Carnegie. O portfólio de Morgan incluía ferrovias, siderúrgicas e minas, mas a melhor empresa integrada ao seu complexo industrial foi a Carnegie Steel Company, que resultou na criação da US Steel. 4.5, John Jacob Astor. Depois de emigrar para os Estados Unidos, John Jacob Astor começou a comercializar peles e mais peles. Entrou no mercado imobiliário e de ópio. Em 1800, a sua riqueza nominal é estimada em $250.000. E à época da sua morte, em 1848, a sua fortuna já tinha crescido para $20 milhões. Com uma fortuna que representava 0,93% do produto interno bruto, PIB nacional da época, Astor tinha uma riqueza real estimada em cerca de $116 bilhões norte-americanos, quando se ajusta os valores da década de 2000. 4.4, Nicolau II da Rússia. Os Kaiser Nicolau II da Rússia, nascido em 1868 como Nikolai Alexandrovich, na casa de Romanov, ele foi o imperador do Império Russo de 1894 até a Revolução Russa em 1917. Quando ele tinha cerca de 48 anos de idade, em 1916, a sua riqueza foi avaliada em cerca de $881 milhões, o que equivale a $290 bilhões em valores atuais.
Nicolau II é considerado o monarca e o chefe de Estado mais rico da história. Posteriormente, Nicolau também passou a ser considerado o mais rico santo da história, depois de ele e sua família terem sido declarados mártires pela Igreja Ortodoxa Russa, após o assassinato de todos pelos bolcheviques em 1918. 4.5. Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt ganhou uma fortuna com o transporte marítimo e ferroviário. Seu patrimônio líquido de 106 milhões de dólares em 1877 era equivalente a 1,15% do PIB anual dos Estados Unidos na época. Com um valor real estimado entre 143 bilhões e 178,4 bilhões de dólares ajustados aos valores da década de 2000. Vanderbilt é considerado um dos norte-americanos mais ricos da história do país. 4.6. André Carnegie. André Carnegie nasceu em Dunfermline, na Escócia, antes de emigrar para os Estados Unidos, fundador da Carnegie Steel Company, a maior siderúrgica de aço e ferro dos Estados Unidos até então. Carnegie fundou sua empresa, a US Steel, e vendeu a sua parte por 492 milhões de dólares americanos em 1901, capitalizada em 1,4 bilhão de dólares na época. A US Steel foi a primeira empresa a valer bilhões de dólares no mundo. Em seus últimos anos de vida, o patrimônio líquido de Carnegie era de 475 milhões de dólares americanos, mas até o momento da sua morte, em 1919, ele havia doado a maior parte da sua fortuna para instituições de caridade e outros empreendimentos filantrópicos, e tinha apenas 30 milhões de dólares em sua fortuna pessoal. Os centenas de milhões de dólares de Carnegie representavam cerca de 0,60% do PIB anual norte-americano e tinham um valor real estimado entre 75 bilhões e 297,8 bilhões de dólares, ajustados aos valores da década de 2000. 4.7. John D. Rockefeller. Em 29 de setembro de 1916, John D. Rockefeller tornou-se a primeira pessoa a alcançar uma fortuna pessoal nominal de $1 bilhão. Rockefeller acumulou sua fortuna através da Standard Oil Company, empresa petrolífera da qual era fundador, presidente e acionista majoritário. No momento de sua morte, em 1937, estima-se que o patrimônio líquido de Rockefeller era de 392 bilhões de dólares, ou 663,4 bilhões de dólares ajustados aos valores do final da década de 2000. Segundo estimativas, sua fortuna pessoal era equivalente a 1,53% do PIB anual total dos Estados Unidos na época. Ao considerar o valor real de sua riqueza, Rockefeller é amplamente considerado a pessoa mais rica da história. 4.8. Mir Osman Ali Khan. Dos 7 nizams que governaram o estado de Hyderabad, na Índia, entre 1720 e 1948, o mais rico foi o último, Osman Ali Khan, que chegou a ser considerado a pessoa mais rica da Terra. Seu retrato apareceu na capa da revista Time em 1937. Ele tinha
sua própria casa de moeda e imprimia a sua própria moeda, a rúpia de Hiderábade, além de possuir um vasto tesouro privado. Estima-se que seus cofres continham 100 milhões de libras em barras de ouro e prata, além de um adicional 400 milhões em joias. Entre elas estava o Jacob Diamond, avaliado em cerca de 100 milhões de libras. Em 2008, e utilizado pelo Nizam como peso de papel. Havia também outros tesouros, pedras preciosas, pérolas, o suficiente para pavimentar a Piccadilly Circus, centenas de cavalos de corrida, milhares de uniformes, toneladas de regalias reais e uma dúzia de Rolls Royce. 4.9. Dom Simon e Turri Patino. Dom Simon e Turri Patino, nascido em 1862, morreu em 1947. Foi um industrial boliviano. Ele assumiu minas de estânio na Bolívia e fundições na Inglaterra e na Alemanha. Na década de 1940, ele controlava o mercado internacional de estânio. Durante a Segunda Guerra Mundial, Patino era considerado uma das 5 pessoas mais ricas do mundo. 4.10. Henry Ford. Henry Ford foi um engenheiro automotivo, empresário norte-americano e fundador da Ford Motor Company. Através da sua concepção do Ford T e do emprego da rápida linha de montagem nos meios de produção, ele foi capaz de reduzir o preço base de seu produto, conquistando assim um mercado mais amplo. Seus maiores ganhos são registrados aos 57 anos e ele morreu com 83 em 1947, com um patrimônio líquido estimado em 188,1 bilhões de dólares, valor ajustado à inflação ao valor do dólar em 2008. 4.11. Sam Walton. Sam Walton, é um dos fundadores da maior rede varejista do mundo, o Walmart. Seu patrimônio líquido era de cerca de 29 bilhões de dólares em 1981, o que equivale a 70 bilhões de dólares, equivalente a 2010. Bill Gates, 4.12. Bill Gates singularmente acumulou a maior fortuna nominal em toda a história através da corporação de tecnologia de informática, a Microsoft. Em 1999, sua fortuna foi estimada em 101 bilhões de dólares. Em 2007, seu patrimônio líquido caiu para 82 bilhões de dólares. E em 2011, a sua fortuna era de 51 bilhões de dólares americanos. A extensa doação para a caridade é a principal causa da queda da riqueza de Gates. Em termos de valor real, ele é provavelmente um dos 10 norte-americanos mais ricos de toda a história. Gates é considerado uma das 10 pessoas mais ricas de todos os tempos. Carlos Slim. 4.13. Carlos Slim. Carlos Slim Elu, 28 de fevereiro de 1940, é um magnata investidor em filantropo mexicano. Slim foi classificado pela revista Forbes como a pessoa mais rica do mundo entre 2010 e 2013. Suas extensas participações em um número considerável de empresas mexicanas através de seu conglomerado, o Grupo Carso, acumularam negócios nas áreas de comunicações, tecnologia, varejo e finanças.
Atualmente, ele é o presidente e executivo-chefe das empresas de telecomunicação Telmex e América Móvel. Esta última, que em 2010 foi maior operadora de telefonia móvel da América Latina, responsável por cerca de 49 bilhões de dólares da riqueza de Slim no final. Suas participações societárias em maio de 2013 foram estimadas em 70 bilhões de dólares. Com base nesses princípios, e devido a essa atual situação existencial em que a humanidade se encontra, envolvo as novas e mutantes formas de opressão. Envolto as novas e mutantes formas de opressão, ignorância e escravidão cultural, social e ambiental que impera na moderna, virtual e industrial tecnológica sociedade capitalista. E, devido ao medo e do desespero que nos apodera, retratando que a maneira de como estamos vivendo é totalmente homicida e suicida perante os nossos recursos naturais, onde cada vez mais poluímos e desperdiçamos as águas, degradamos o nosso ambiente e geramos lixo em quase tudo que vestimos. Utilizamos e nos alimentamos. Em tudo que vestimos, utilizamos e nos alimentamos. Além de toda ignorância em inúmeras faces do cotidiano sociocultural, ambiental, humano, gerando tendências violentas e diversificadas para o crime, miséria, terrorismo, consumo de mortíferas, drogas, doenças, imoralidades e agressões físicas, psicológicas, verbais e mentais, sexualidade depravada e infelicidades que agora são tão comuns no nosso sistema sociovirtual da vida, em que os fatores desses relatos nos mostram que cada vida humana que nasce no mundo hoje é mais um agente para crescer o nosso estilo existencial, que é totalmente insustentável, destrutivo e prejudicial à vida do nosso habitat e de todos os seres vivos que habitam nele, inclusive as nossas próprias vidas, que se faz presente o seguinte livro, que é O Segredo dos Segredos e O Mistério dos Mistérios, em que, ao longo das gerações, foram ocultos da grande maioria da humanidade. E hoje nós paramos por aqui. Amanhã nós vamos ler o primeiro capítulo do Eu Sou. Gente, gratidão por quem está aqui até agora. Gratidão por quem se conectou com essa energia. Gratidão por você que vai assistir no YouTube gravado.